Olá, meu nome é Ana Maria Dall'Agnese, eu sou psicóloga, especialista em atendimento clínico e em terapia sistêmica e há muito tempo eu estudo, me interesso e acompanho pessoas em processo de luto. Gosto dessa temática, gosto de entender como é que as pessoas lidam com as diferentes perdas nas suas vidas e o impacto disso no cotidiano, enfim, no mundo. Atualmente eu trabalho coordenando um grupo de atenção e acolhimento a pessoas enlutadas, além de dar aula em um curso de especialização em intervenção no luto e na clínica, né? Quero dizer para vocês que em função dessa experiência eu fui convidada para falar nesse vídeo sobre o luto em tempos de pandemia, o que para mim é um grande desafio. Eu preparei um material de apoio e vou, enfim, seguir falando, consultando algumas coisas aqui em alguns determinados momentos. Bom, toda vez que eu trabalho com luto, que eu vou falar sobre essa temática, eu costumo perguntar para as pessoas o que a palavra luto representa para elas. A grande maioria diz que é o rompimento de vínculos, associa a morte, a finitude e a impotência que a gente tem diante de determinadas perdas. Também é um espaço-tempo necessário para a reorganização da vida após perdas. Eu gosto de dizer também que é um processo individual, que é um processo singular. Então, mesmo que a situação que leva ao enlutamento seja uma situação compartilhada, por exemplo, morre um pai de família, cada filho, cada pessoa envolvida nesse processo vai sentir e agir de uma forma singular. Eu gosto muito de associar o luto à palavra transformação, transformação. E acredito realmente que se a gente sair transformado de um processo de luto, se a gente seguir transformado a partir das nossas perdas, a gente consegue ressignificar muitas coisas importantes na vida da gente. A nossa relação com a morte, a nossa relação com a finitude, a nossa relação com o viver, com a forma como a gente se posiciona no mundo, como a gente faz escolhas. Para mim, não existe estudar luto sem falar em Freud. Claro que antes do Freud, muitos teóricos estudavam, mais especificamente desde a metade do século XVII, se pesquisa, se teoriza sobre luto. Inclusive naquela época se chamava o luto, se comparava o luto a dor do coração partido, a doença do coração partido, né? Mas o Freud, com o seu texto Luto e Melancolia, inaugura um outro jeito da gente se relacionar com o processo de luto. Ele traz, eu vou ler um pedacinho agora, ele faz uma colocação que é muito importante. Ele nos diz que, via de regra, o luto é a reação à perda de uma pessoa amada ou de uma abstração que ocupa o seu lugar, como pátria, liberdade e um ideal. E eu acho tão importante falar sobre luto neste momento que a gente está vivendo, que é um momento inusitado na história da nossa vida, porque a gente está tendo que realizar vários lutos, né? Nós estamos tendo que ficar afastados das pessoas que a gente ama. Muitas pessoas estão perdendo por morte as pessoas da sua família, do seu contexto social. Nós estamos com dúvidas sobre como será o futuro e imersos todos numa mesma situação, tendo que lidar, cada um à sua maneira, cada um com os seus recursos. Freud, em 1917,
traz para o luto uma certa naturalização dos seus sintomas. Ele de um certo modo nos diz que sim, é natural que a gente se entristeça diante das perdas, diante das impossibilidades, que a gente fique mais vulnerável, não tinha essa palavra na época, mas mais ansioso, que a gente necessite de um tempo para se reorganizar. Ele diferencia o luto da melancolia, né? Desassociando um pouco o luto de outros tipos de sofrimento psíquico, que eu acho que isso é muito importante. Isso é muito contemporâneo. Cada vez mais a gente tenta dizer que o luto não é doença, não é depressão, não é transtorno de humor, não é transtorno de ansiedade. Luto é luto. Luto é um processo de reação diante das perdas. O luto é um mecanismo psíquico básico. Graças a ele, a gente consegue desinvestir daquilo que a gente vai perdendo ao longo da vida e reinvestir em outras coisas. Não é fácil passar por um processo de luto. Requer que a gente busque dentro de nós, conforme a nossa organização psíquica, conforme a nossa história, conforme a nossa cultura, conforme as nossas experiências, ferramentas para lidar com essa situação, com as situações de perda, que hoje são muitas. Tem gente perdendo trabalho, tem gente perdendo dinheiro, tem gente perdendo pessoas queridas. E ele também leva para essa temática a palavra trabalho, que significa a necessidade da implicação do sujeito na travessia da dor das suas perdas. Outros autores colocam o luto como uma resposta característica a perdas significativas e descrevem vários sintomas que as pessoas passam a sentir quando perdem ou quando estão sob ameaça de perda. São sintomas que vão para a dimensão do sentimento, da cognição, do corpo e do pensamento da gente. São características do luto sentimentos de tristeza, de culpa, de ansiedade, de solidão, fadiga. O luto se manifesta no corpo da gente em sensações físicas como vazio no estômago, aperto no peito, nó na garganta, e cognitivamente compromete muitas vezes a nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade de acreditar nas coisas. É natural a alteração no sono, alteração no apetite, uma certa distração e dispersão, dificuldade para se concentrar. E tudo isso, na maioria das vezes, assusta um pouco as pessoas, né? Nós vivemos um tempo onde as pessoas estão muito preocupadas com a sua produtividade, em dar respostas, em ser eficazes. E o luto, ele dá uma bagunçada no nosso funcionamento. E ele exige que a gente pare um tempo, que a gente revise as situações que a gente está passando, para poder continuar sempre de um outro lugar. Dificilmente depois de uma perda, a vida volta a ser como era antes. E dizer que a vida não será como era antes, não significa dizer que a vida será pior ou melhor. A vida pode ser diferente. É isso que o luto requer de nós. Esse espaço-tempo que a gente chama de luto requer que a gente reveja os nossos conceitos diante daquilo que a gente perdeu, diante daquilo que a gente não tem mais, com a oportunidade de fazermos diferente. Existem alguns fatores que influenciam no processo do luto e que precisam ser considerados. Quem foi ou o que foi perdido? Foi aquele paizão que a gente contava na vida da gente? Foi o filho? Foi um amigo da vida inteira? Foi um trabalho do qual a pessoa se orgulhava muito e se identificava muito?
O que é que foi perdido? Como é que ocorreu a perda? Foi abrupto? Foi dentro de um processo esperado? Foi inesperada? Em que momento da vida a perda acontece? Que impacto essa perda tem na vida? Em que momento da vida que ocorre essa perda? É uma criança que perde os pais? É um casal idoso que perde o único filho? É um colega de trabalho que tem uma idade muito próxima da gente e que morreu? Qual é a qualidade do vínculo que a gente tinha com aquilo que foi perdido? Qual o impacto disso no cotidiano? No quanto essas perdas influenciam na vida da gente, na maneira como a gente leva a vida? Qual é a rede de apoio que eu posso contar para segurar a dor, a tristeza? Onde é que eu posso falar sobre essa perda? Tem um espaço adequado e ético que eu possa falar dessa perda? A minha rede de apoio vai me dar o tempo necessário para eu me recompor depois disso que foi perdido? Quais são as experiências de perdas que eu já tive na vida e que, enfim, me ensinaram a lidar com a frustração, com a impotência? Como é que as perdas se atravessam na história do enlutado? E quais são os recursos psíquicos que essa pessoa tem? Ela é uma pessoa que psiquicamente ela é mais fragilizada? É uma pessoa que está passando por uma depressão? Enfim, o que eu quero dizer ainda é que o luto, ainda que seja um processo natural, não é um processo simples de passar. E que a gente precisa ficar muito atento a tudo isso que eu falei, principalmente aquilo que a gente tem como manifestação do luto, ou que a gente tem como fatores que podem facilitar e, por outro lado, agravar a situação do luto, e desconfiar de quando as sensações ocasionadas pela ameaça da perda ou pelas perdas se intensificam muito a ponto de prejudicar o funcionamento da vida cotidiana. Cada vez mais a gente sabe que o luto não tem um tempo específico para que se resolva, para que se retome a vida. Isso depende de todos os fatores dos quais a gente já falou. Mas é importante que fique atento ao prejuízo que as perdas estão ocasionando na vida da pessoa, que às vezes são para além daquilo que ela mesma poderia esperar. Às vezes alguma morte, alguma ameaça desencadeia outras questões que a gente também precisa trabalhar e a gente precisa ficar atento a isso. Desconfiar das nossas dores quando está sendo demais, ser tolerante com as nossas dores, tá? Saber por que a gente está naquela situação, naquele determinado momento. E além disso, um dos propósitos desse vídeo também era falar sobre como trabalhar o retorno pós-pandemia, como trabalhar com as angústias da gente frente a esse não saber como é que vai ser. Tem uma metáfora que a gente usa para trabalhar com enlutados, que a gente fala sobre as orientações dentro dos aviões em situação de despressurização. O que se pede que se faça? Que a pessoa, antes de tentar ajudar qualquer um ao seu redor, coloque a máscara de oxigênio em si. E é isso que a gente pede para que faça no luto. Antes de uma mãe, de um pai querer ajudar um filho, antes de um colega querer ajudar outro colega, antes dos professores quererem ajudar os seus alunos, eles cuidem de si. Cuidem de si, vejam como é que está impactando na sua vida, o que eles estão pensando e a partir daí busquem apoiar as pessoas que estão ao redor. A indicação é que se fale sobre o assunto, que transforme esse afastamento, esse tempo de afastamento, essa perda do semestre, na maior lição que as pessoas podem aprender dentro de uma universidade, que não é como ser o melhor profissional, claro que isso também é importante, mas é como ser o melhor ser humano,
como ser melhor para si e para os outros, como valorizar as coisas que a gente tem, como reconhecer as coisas que a gente tem. E a partir disso, a partir dessas conversas abertas, dessas conversas que possam dizer: eu também não sei como é que a gente vai fazer, eu também não sei como é que vai ficar, vamos pensar junto, a gente vai abrir um espaço para transformar a impotência que as perdas causam na gente em potência de continuidade de vida. Eu aposto muito nisso. Eu reconheço nessa possibilidade de trabalho os melhores resultados, onde as pessoas reconhecem seus lutos, entendem a ambivalência do momento, buscam alternativas possíveis dentro das suas realidades e abrem um espaço criativo para fazer coisas que até então talvez não tivessem pensado, ou que uma pessoa sozinha não pensaria. A minha mensagem é essa: que as pessoas não se assustem com esse momento, que elas valorizem esse momento de luto, diante de toda essa situação pandêmica que a gente está vivendo, e reavalie como é que quer seguir a vida. Mais do que o objetivo final, fica claro que a caminhada é o que importa. E nesse sentido, nós temos nas mãos uma baita oportunidade, que não desperdicemos. Fico à disposição. Sei que faltou muita coisa para a gente falar. Sei que eu gostaria de ter falado sobre a importância dos rituais de despedida nesses momentos, mas talvez isso fique uma ideia para um outro vídeo. De qualquer forma, eu fico à disposição para colaborar com cada um de vocês nos diferentes espaços onde vocês forem trabalhar com a retomada da vida, da rotina, da continuidade da vida. Um abraço a todos.